Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a esse canal e eu vou trazer para vocês um vídeo rapidinho, sem edição, bem cru mesmo, para tirar dúvidas das pessoas que estão comprando os programas que eu estou disponibilizando para automação de Telegram e estão tendo algumas dificuldades. Então, sem muita delonga, vamos para a tela do meu computador, porque como eu disse, esse não vai ter edição, então vamos numa tacada só, bora! Então vamos lá, pessoal, quando vocês comprarem o programa, o kit, ele vai vir assim, nessas pastinhas, essas pastinhas estão zipadas, tá? Eu vou abrir aqui o que mais tem vendido e o que mais tem trazido dúvida, né, nas pessoas, que é o pacote de extrair e incluir. Vamos achar ele aqui, ó. Pacote extrair e incluir. Então, quando você comprar, como que ele vai vir? Ele vai vir zipado e você precisa descompactá-lo, tá? Eu uso o 7-zip. Você pode usar... Eu uso o 7-zip, é isso mesmo, 7-zip. Você pode utilizar um outro qualquer. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nele com o botão direito, arrastar aqui e colocar extrair para, que é o nome da pastinha. E aí, ele vai tentar fazer a extração, mas vai pedir a senha. Você precisa digitar a senha. Coloca a senha e extrai. Ele vai fazer o processo de extração e vai criar as duas pastinhas aqui dentro, né? Ele vai criar uma pasta com o mesmo nome da pasta que você está extraindo e dentro dessa pastinha vai ter duas pastinhas, que são as duas do programa, tá bom? Vamos lá, já extraiu, você vai dar 2 cliques, tem as duas pastinhas. A que mais está gerando dúvida nas pessoas é esse aqui de incluir membros. Como funciona esse programa, pessoal? Ele funciona adicionando uma conta e lendo uma planilha para fazer um input no Telegram. E como isso funciona? Isso funciona de uma forma parametrizada, então não pode ser de qualquer jeito, precisa ser, seguir um passo a passo. Então, quando você receber o programa, ele vai ter nessa janelinha, e aí ele vai te fazer algumas perguntas. Incluir uma nova conta do Telegram, excluir uma conta existente, selecionar uma conta para incluir novos membros do grupo. Ou seja, já tem uma conta cadastrada aqui e quer selecionar ela. Quando eu coloco aqui excluir uma conta existente, ele não vai excluir a sua conta do Telegram. Ele vai tirar a associação da permissão do Telegram aqui para o programa, tá bom? Então, quando você receber, ele vai trazer nenhuma conta. Ele vai falar nenhuma conta disponível. Então, você vai cadastrar uma conta. E como você faz esse cadastro? Você vai precisar da informação do Hash ID e do API Hash e o API ID, tá? Sem edição, vamos lá. Eu vou abrir aqui, só que eu não vou mostrar para vocês, para mim não ter que fazer a edição, eu vou arrastar a janelinha para o lado, e aí eu vou apagar e vou trazer para vocês aqui de novo. Então vamos mudar a janelinha aqui. Vou fazer o cadastro da minha conta de uma outra conta minha aqui, porque eu vou mostrar para vocês até o final. Então tô cadastrando aqui numa janela lateral para que vocês não vejam aí as minhas informações, porque é uma conta que eu de fato utilizo e pretendo continuar utilizando, né? Não quero que ninguém fique bisbilhotando ela não. Então, vamos lá. Quase concluindo. Show, fiz a inclusão. Agora eu vou abrir de novo porque ele abre sem as informações aí sensíveis, né? Isso aí. Agora eu vou selecionar, depois que a conta está inclusa, eu vou clicar em selecionar, que é a opção de número 3. Ele vai trazer as opções das contas que eu já cadastrei aqui. Eu vou selecionar uma conta aqui. Só que essa conta eu ainda não autentiquei. Então o que ele vai fazer? Ele vai me mandar um código para que eu autentique. Vamos esperar receber o código. E vamos lá no Telegram pegar esse código. Vamos lá. Chegou a conta, chegou o código. A gente vai pegar o código. Esse código não tem problema vocês verem, porque ele muda, né? Então, 94073. Entrou e ele vai trazer a informação. Ó, cuidado. Não vacila. Então vamos lá, pessoal. Agora é a parte que o pessoal está com problemas, tá? Que está tendo dificuldade. Uma dúvida que tem bastante gente acometendo bastante pessoas, né? Então você não precisa ser dono do grupo, tá? Mas o grupo, você precisa estar com o seu usuário incluído no grupo. Ou seja, sabe esse usuário que você acabou de cadastrar aqui nesse programinha aqui? Ele também precisa estar inserido aqui na lista de membros. Ele não precisa ser administrador se você permitir que outros membros inclua novos membros, tá? Então depende muito da configuração que o dono do grupo vai fazer. Então aqui, ó, permissões. Se estiver aqui, ó, adicionar membros liberado, qualquer um que esteja no grupo consegue fazer a adição de membros. Mas o usuário que você está usando no programa tem que estar aqui, senão você não vai conseguir. Outra coisa, você precisa entrar aqui em gerenciar grupo e
Aqui em tipo de grupo, tá vendo como eu está restrito? Não pode estar restrito, tem que estar como grupo público. Por quê? Vou mostrar para vocês o que acontece se vocês tentarem fazer a adição com o grupo restrito. Você não consegue fazer. Por quê? Você não vai nem conseguir fazer, na verdade, né? Porque ou você vai ter comprado o meu programa de ID também no pacote e vai ver qual é o ID do grupo, vai tentar colocar, ele não vai deixar, ou você não vai conseguir, porque ele não tem um nome no grupo, né? Então você precisa ter o nome no grupo. Então o que você vai fazer? Você vai, a primeira coisa, alterar aqui para grupo público e colocar um nome nele. Eu vou colocar aqui Fran TI Grupo. Show. Só para agilizar o processo. E vai salvar. Vai salvar. Ok. Esse grupo aqui já está pronto para receber membros. Então eu vou utilizar o meu usuário, que não é o dono do grupo, é um outro usuário, para fazer a inclusão. Então o que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar o nome do grupo, que eu acabei de criar, lá o nome que eu criei. Então, Fran TI Grupo. E aqui ele está pedindo para mim colocar o nome do XLS. O que é esse XLS? Esse XLS é a planilha que você tem para fazer o input de usuários. Veja, essa planilha, quando você compra esse pacote, ela não vai na pastinha de inclusão, tá? Por quê? Porque quando você compra o pacote, o programa de extração não tem a planilha, mas o programa de extração vai fazer a extração já naquele formato. Então, como que ele vai trazer essa planilha para você? Eu vou abrir uma aqui para vocês verem como ele traz. Então, ele vai trazer essa planilha preenchida dessa forma. Então, se você comprou o combo, o que você precisa fazer? Copiar essa planilha da pasta do programa de extração, que é esse aqui, ó, exporta, e colocá-la dentro do programa de inclusão. Só copiar e colar, ok? Se você comprou só o programa de inclusão, essa planilha vai chegar para você assim, sem nenhum usuário. Aí o que você precisa fazer? Você precisa preencher aqui de alguma forma com usuários que você tenha, com usuários que você conheça, preencher aqui de alguma forma para que sejam incluídos os usuários, tá? Mas é importante, você não pode mover essa linha aqui. Por quê? O programa ele vai procurar essa coluna username, que é onde está incluído os usuários. Então você precisa ter essa planilha, tá? Precisa ser dessa forma. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa planilha que tem essa daqui, ó. Tem 9.676 pessoas, que foi que eu usei o programa de extração, tá? Francis, tem problema extrair 20 mil usuários? Não, não tem problema. Tem problema incluir 20 mil usuários? O Instagram não deixa, tá? Eu vou fazer aqui a inclusão até dar erro, para vocês entenderem, tá? Então, é preciso que o username seja a linha 1 da coluna A. Precisa. Se você fizer de outra forma, não vai funcionar, tá bom? Vai dar erro, vai dar um monte de chabu. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, vou mover aqui. Ele não vai deixar porque ela tá aberta. Então eu vou copiar. Vou fechar ela. Não salvar. Vou abrir essa daqui. E eu vou deletar essa linha aqui. Vou dar um Ctrl X nela aqui. Vou deletar e vou salvar. Quando eu rodar o programa, ele vai dar erro. Então vamos voltar lá para o programa. Olha lá. Ele está pedindo o nome da planilha. Então vou colocar lista underline, que é o nome da planilha, tá? ti.xls. X. Vou dar um Enter. E aí ele vai dar um monte de erro e vai fechar o programa. Se estivesse no IDE, ele ia mostrar um monte de informações lá. Mas se estiver com qualquer divergência na planilha, qualquer divergência no usuário que você está colocando, o que o programa vai fazer? Ele vai encerrar. Porque ele não vai ficar em loop de rotina. Ele vai entender que tem algum erro e vai fechar. Então, se o programa fechou em determinado estágio que você estava, significa que foi colocada alguma informação errada, tá bom? Ou não está correto. E aí eu peço para você olhar os tutoriais, olhar as aulas, olhar esse vídeo novamente para que você entenda, tá? O que pode estar errado. Então vamos lá, novamente. Vamos colocar o nome do grupo. E agora eu vou colocar de novo o nome lá na planilha. Ver se ele copiou e vou salvar. E aí ele vai entender que está tudo ok. Vamos lá no programa. E vamos colocar aqui.
lista, underline ti.xlsx. Enter. Ok. Eu coloquei o nome errado. Tá vendo? Se você colocar qualquer coisinha errada, ele vai trazer a informação para você. Ó, erro ao ler arquivo. Por quê? Porque o arquivo lita não existe. O que existe é o arquivo lista. Então vamos de novo. 3, 1. Nome do grupo. Esse aqui é o nome do grupo. E o nome da planilha é lista, underline ti.xlsx. Se você colocar qualquer informação errada, ele não vai conseguir. E aí eu coloquei. E aí ele está lá, inserindo os usuários. Vamos deixar ele inserir. Tá vendo que algumas vezes ele vai trazer alguma informação, ó, too many requests, causa de blá. Então ele vai trazer algumas informações. Então ele vai colocando. Aí ele dá uma pausinha, coloca alguns usuários, dá uma pausa. Aí ele coloca outros, dá uma pausa. E eu estou inserindo esses usuários onde? Eu estou inserindo esses usuários nesse grupo aqui. Então ele está com 187 membros. Vamos sair? Vamos voltar para ver se ele ainda está com 187? Não, ele já está com 210. Então ele vai incluindo. E aqui ele vai trazendo sucesso, sucesso, sucesso. E ele vai fazer as inclusões todas. Francis, quantos usuários posso colocar por dia? Por sessão? De 30 a 50. Ele vai permitir, no máximo, 54. Né? Quando ele terminar de colocar aqui, eu vou fazer o cálculo e vou mostrar para vocês. Mas é mais ou menos 54 usuários, tá? Então, pessoal, enquanto ele está terminando a inclusão, o que precisa ser? O que é prerrogativa de ser utilizado esse programa? Você precisa estar cadastrado na ferramenta, você precisa ter... Olha lá, vamos ver. Ele traz alguns usuários errados, porque tem um usuário que não deixa ser incluído, tem uma série de informações, olha lá. Agora ele está dizendo aqui, ó, erro adicionar usuário, too many requests. O que significa isso? Eu já coloquei usuários demais. Provavelmente ele não vai deixar eu incluir mais nenhum. Quantos ele colocou? Talvez 30, talvez 20. Por quê? Porque eu uso muito esse usuário, né? Então esse usuário é um dos usuários que eu utilizo com bastante frequência, bastante recorrência. Então talvez ele não deixe colocar tantos usuários com esse daqui. Por isso que eu falo para você ter várias contas, tá? Então, nesse caso aqui, ele fez a inclusão. Então vamos recapitular. O que você precisa para rodar esse programa com sucesso? Você precisa estar com o grupo público. Você precisa estar cadastrado corretamente na ferramenta. Você precisa estar com o grupo permitindo que outros usuários que não sejam administradores incluam membros ou você se incluir como administrador. Agora, tá vendo que ele está dando um monte de erro? Ele está dando erro porque já venceu a cota desse usuário. Então, o que eu faço para fechar o programa? Ou você fecha ou você aperta Ctrl C. Ele vai fechar o programa, tá bom? Então, vamos voltar aqui para minha tela. Então, pessoal, recapitulando mais uma vez, o que você precisa? Você precisa estar com o grupo público, você precisa estar incluído nesse grupo, não dá para você adicionar usuários, mesmo que o grupo esteja permissionando outros usuários que não administradores incluam membros, você precisa estar dentro do grupo com esse usuário que você está utilizando para rodar a planilha, para rodar o programa, tá? Você precisa, o que mais? O grupo, ele precisa estar público, né? Senão você não tem um nome para incluir. E a planilha precisa estar correta, ela precisa estar preenchida corretamente. Ela precisa ter aquela primeira linha que eu mostrei para vocês, que é extremamente importante. Ela não pode deixar de ter aquela linha, que é essa primeira linha aqui. Que é essa primeira linha com o nome username, tá? E embaixo pode vir quantos nomes quiser, não tem problema, mas a primeira linha precisa estar com o username. Então, se você fizer a extração pelo programa de extração, ele já vai criar essa planilha nesse padrão. Se você não quiser utilizar o programa de extração e quer utilizar o nome que você tem ou contatos que você pegou de algum outro lugar, você precisa colocar na primeira linha escrito username. O nome da planilha não importa, ele só precisa ser digitado especificamente correto, absolutamente correto. Vocês viram que eu digitei um lita em vez de lista e ele já deu erro, então precisa ser exato. E a planilha precisa estar dentro da mesma pasta que está sendo rodado o arquivo, o programa, tá bom? Esse programa ele pode ser copiado para um monte de pastas diferentes, só que cada vez que você movê-lo de pasta, você vai precisar colocar as planilhas dentro dele, porque senão ele não vai encontrar, não vai reconhecer e vai dar erro, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Essas eram as maiores partes das dúvidas que eu estava recebendo nesses dias. Então fiz esse vídeo rapidinho, sem edição, cru mesmo, para agilizar e tentar atender o máximo aí
da dúvida que o pessoal tá tendo, tá bom? Qualquer dúvida, não deixa de deixar mensagem lá no Telegram, no grupo do Telegram, a gente tá batendo um papo bem legal lá, tirando dúvidas. E a dúvida que você tenha, talvez alguém já tenha tido, então você não precisa esperar que eu responda, porque ela pode já estar respondida lá no grupo, fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, estamos juntos e vamos pra cima, bora!